Olá, aluno GEL, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Isabelle de Química e vim hoje para mais uma dica, certo? Agora sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Então, as propriedades físicas dos compostos orgânicos nós podemos analisar são solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e volatilidade. Todas essas propriedades, elas estão intrinsecamente relacionadas com as forças intermoleculares, que dependem da polaridade da molécula, tá? E só lembrando que nós temos 4 tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio, também chamada de ligação de hidrogênio, ou a interação do tipo íon-dipolo, tá? A solubilidade é aquela história do semelhante dissolve semelhante. Moléculas que são polares serão solúveis em solventes polares. Moléculas apolares solúveis em substâncias insolventes apolares, tá? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Que quanto maior a interação que existe entre as moléculas, quanto mais forte for a interação, a força intermolecular, mais alto vai ser o ponto de fusão e ponto de ebulição. E, consequentemente, a gente vai ter uma menor volatilidade. A molécula vai escapar menos, porque a gente tem interações mais fortes, tá? Vamos ver isso aqui na prática, tá? Quando nós temos moléculas apolares, moléculas de hidrocarbonetos, a interação que existe é a dipolo induzido, é uma interação fraca. Essas moléculas que são apolares serão insolúveis em água e solúveis em tetracloreto de carbono, por exemplo, tá? Os pontos de fusão dela, ponto de ebulição e o oposto no caso da volatilidade, a gente vai ter que vai ser menor do que as moléculas que são apolares, como por exemplo aqui um álcool e esse ácido carboxílico, tá? E aqui, ó, essa molécula, como é menor do que essa outra, aqui nós temos uma molécula com 4 carbonos, uma molécula com 6 carbonos. Aumento da cadeia carbônica, ela aumenta a quantidade de forças intermoleculares que existe e, consequentemente, a gente vai ter, por exemplo, maior ponto de ebulição, tá? E aqui no caso eu tenho um isômero desse composto aqui com 6 átomos de carbono, só que aqui eu tenho uma cadeia ramificada. À medida que a gente aumenta o número de ramificações, a gente diminui a quantidade de interações. Na realidade, diminui o contato de uma molécula com outra, consequentemente diminui o ponto de ebulição, por exemplo, tá? E no caso das moléculas polares, que tem uma interação, seja dipolo permanente ou ponte de hidrogênio, certo? Nós vamos ter uma temperatura de ebulição mais elevada do que os compostos apolares, como eu falei, tá? Aí aqui, se eu comparar essas duas moléculas que têm uma interação do tipo ponte de hidrogênio, tá? Que é um álcool e um ácido carboxílico, o ácido carboxílico, por ter aqui uma ressonância, certo? A gente tem aqui uma deslocalização do par de elétrons, a interação que vai existir é muito mais intensa do que o álcool correspondente. Então, com isso, a gente tem que os ácidos carboxílicos, eles vão ter aqui uma temperatura de fusão, de ebulição maior do que o álcool. Mas à medida que a gente aumenta a cadeia carbônica, seja interação de moléculas polares, a gente também vai diminuir a solubilidade desse composto em água, tá? Então, prestem atenção na estrutura e vejam o tipo de interação que existe. Boa sorte!